Olá pessoal, meu nome é Maria Eduarda, mas todo mundo me chama de Duda e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, como vocês podem ter visto no título do vídeo, eu vou estar falando sobre a segunda temporada de Wandinha. Finalmente chegou na Netflix a nova temporada e ela ficou perfeita, gente. Sério mesmo, eu amei cada episódio. E é por isso que eu não pude deixar de gravar esse vídeo falando sobre essa nova temporada incrível. Porque depois de assistir, eu fiquei com uma enorme vontade de contar tudo pra vocês. Cada detalhe. É claro, eu não vou dizer tudo pra vocês, já que seria muito spoiler. Mas esse vídeo com certeza vai ter spoiler, gente. Então se você não gosta de spoiler, não assista esse vídeo. Porque eu vou soltar muito spoiler mesmo. Eu não vou ter dó, eu vou falar um montão de spoiler. Então se você ainda não assistiu a série e caiu de paraquedas nesse vídeo, não assista ele. Porque eu vou soltar muito spoiler mesmo, gente. E como eu já tô avisando sobre os spoilers, eu não me responsabilizo por nada, tá legal? Mas antes de começar esse vídeo, gente, eu quero pedir pra vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal e apertarem no sininho pra não perder nenhuma notificação. E não se esqueça de comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, principalmente aqueles que são muito fãs de Wandinha. E não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais. Hoje o link delas vai estar na descrição do vídeo. A segunda temporada de Wandinha chegou cercada de expectativas, teorias e, é claro, muita escuridão gótica. E a parte 1, lançada agora com apenas 4 episódios, conseguiu expandir o universo de Nunca Mais, aprofundando os traumas da família Addams. E ainda lançar novas ameaças muito mais complexas. Dessa vez, o sobrenatural não é só um detalhe estético. Ele é o centro de tudo. E Wandinha precisa lidar com forças que tentam controlá-la, por dentro e por fora. Então, gente, vamos mergulhar juntos episódio por episódio, porque o buraco parece ser mais fundo do que parece. Logo de cara, a temporada já mostra que Wandinha está mudando. E isso nem sempre é uma coisa boa. Ela retorna à escola Nunca Mais depois de solucionar com frieza cirúrgica um caso brutal em Kansas City, envolvendo um serial killer. Mas seus poderes estão evoluindo. Ou melhor, desequilibrando. Suas visões agora vêm acompanhadas por lágrimas negras, como se algo estivesse corrompendo sua mediunidade. E isso assusta a gente, até mesmo a própria Wandinha, que, como a gente sabe, não se abala por quase nada. Nesse clima tenso, ela reencontra seus antigos colegas, a diretoria reformulada da escola e, para nossa extrema alegria, seu irmão feioso, que se torna o mais novo aluno de Nunca Mais e que demonstra um poder novo. Ele gera, gente, eletricidade. Isso adiciona uma nova camada dinâmica entre os irmãos. Porque Feioso, antes ingênuo e passivo, agora tem um papel mais ativo, inclusive misterioso. Durante a cerimônia de boas-vindas da escola, o Stalk da Wandinha tenta queimar o manuscrito que ela escreveu durante 2 anos da sua vida. E foi como se a história que ela viveu estivesse sendo apagada à força. Ela recupera o livro, é claro. E com raiva de tudo que estava acontecendo naquele momento, ela queima o quadro que o novo diretor mandou fazer. E esse quadro é dos heróis de Nunca Mais, que é ela, a Enidia, a Bianca e o Eugênio. Então se ela já estava com raiva antes por causa do manuscrito dela que foi roubado e quase queimado, ela ficou com mais raiva ainda depois desse quadro. Porque nele, gente, ela tava com um enorme sorriso no rosto. E a gente sabe que nossa amada Wandinha odeia sorrir. E ali, gente, naquele momento, a Wandinha declara: não quero ser lembrada como heroína. E sinceramente, eu entendo. A Wandinha realmente não passa uma vibe de heroína. Ela passa mais uma vibe de vilão ou anti-herói, mas não de heroína. O episódio ainda nos apresenta a lenda da árvore da caveira, um arco antigo da escola onde teria sido enterrado um menino prodígio com um coração mecânico. E adivinha quem vai mexer com isso? Feioso. E com esses seus novos poderes, gente, ele consegue trazer esse menino acidentalmente de volta à vida. Ou pelo menos algo próximo disso. Mas o mistério só cresce, gente. E no final, gente, temos uma das visões mais assustadoras da série. Wandinha toca em Enidia e vê o túmulo dela. Nessa visão, a Enidia culpa a Wandinha por ter morrido. E isso, gente, é o tipo de mensagem que carrega mais do que simbolismo. Carrega aviso e talvez até profecia. Se o primeiro episódio plantou o mistério, o segundo rega com sangue, literalmente. O ex-xerife Galpen, o pai do Tyler, é encontrado morto, com os olhos arrancados e o abdômen cheio de corvos. Uma das imagens mais chocantes da série inteira. E é claro, Wandinha começou sua investigação. Seu primeiro suspeito é o Tyler, seu ex-namorado e também o Ryder. Mas ele, gente, está internado, dopado, preso em concentração elétrica sob a vigilância pesada de Willow Hill. Então, aparentemente, ele não poderia ter feito isso. Só que nada em Wandinha é tão simples quanto parece. No meio de tudo isso, temos o dia do trote e Nunca Mais, que acaba terminando de uma forma extremamente perigosa. Enidia e seu novo namorado Bruno são sequestrados e presos em uma torre com armadilhas de morte. Isso mesmo, gente, novo namorado. E por mais que doa falar isso, gente, a Enidia, uma personagem que eu nunca achei que poderia fazer isso, traiu o Ajax
com esse Bruno. Isso mesmo, gente. A Enidia traiu o Ajax. Eu realmente não achei que ela fosse capaz de fazer isso, gente. Porque na primeira temporada ela parecia tão apaixonada pelo Ajax. Pra chegar nessa temporada e fazer isso, trocar ele por um lobo qualquer. Tô com muita raiva da dona Netflix por causa disso, gente. Tô com muita raiva mesmo. Porque eu odeio traição. Porque isso vai fazer eu odiar a pessoa que traiu. E eu não quero odiar a Enidia. Ela sempre foi uma das minhas personagens favoritas. E agora ela faz essa coisa horrível com o Ajax. Um cara que sempre foi afim dela. Sério mesmo, gente. Eu realmente tô com muita raiva da Netflix por isso. Dizem que eles fizeram isso para a evolução da personagem. O que eu não tenho muita certeza. Mas eu realmente espero que seja. Mas, gente, mesmo que aconteceu isso pra evoluir a personagem dela, eu nunca vou perdoar a Enidia por isso. Nunca, nunca mesmo. Mas o responsável pelo sequestro, gente, é Agnes Demille. Uma fã obcecada por Wandinha. Isso mesmo, gente, uma fã que sequestra e quase mata pessoas só para chamar a atenção de sua ídola. Tem como ficar mais bizarro? Wandinha resolve o enigma literário do sequestro, baseado no livro do Homem Invisível, e salva os dois. Mas o recado que fica, gente, tem gente lá fora que idolatra Wandinha de um jeito doentio. Mas enquanto isso, em um núcleo paralelo quase cômico, mas profundamente sombrio, Feioso e Eugênio cuidam de um zumbi chamado Snoopy, que inicialmente eles tentam alimentar com mel, o que não dá muito certo. E a princípio, gente, ele é inofensivo, mas ele acaba comendo, gente, o cérebro de um professor de direção. E pior, parece se lembrar dele. Memórias, emoções, reconhecimento. Sim, gente, o zumbi começa a ter consciência. E isso vai dar muito ruim em algum momento, gente. No subsolo do poder, o novo diretor, Belidot, começa a mostrar sua verdadeira face, chantageando Bianca a usar seu canto de sereia em outras pessoas para conseguir dinheiro. Caso contrário, ela perderia sua bolsa na escola, já que ela é uma aluna bolsista. E, gente, eu confesso que de cara eu já não gostei desse novo diretor. Porque logo de cara eu percebi que ele é muito forçado. Sabe aquelas pessoas que forçam ser descolados? Então, é exatamente o que ele é. Ele força ser o cara legal, sendo que ele não é. Então, ainda bem que eu tava certa sobre isso. Que era não gostar dele logo de cara. E é revelado ao decorrer desses episódios, gente, que a mãe da Wandinha, Mortícia, tinha uma irmã mais velha chamada Ofélia. Mas essa irmã, gente, foi trancada há 20 anos em um hospital psiquiátrico por algo que ninguém quer comentar. E depois de tanto caos, gente, esse episódio começa com um momento de leveza. A mãozinha ganha um dia no spa. Sim, gente, a mãozinha. Uma mão recebendo massagem. É, Wandinha, a gente só aceita. Mortícia e Gomes também tentam reacender a chama do casamento. E nesse tempo, Wandinha aproveita para tentar recuperar o livro da Goody. Só que não dá certo. E Mortícia, gente, temendo que a filha repita os erros da antepassada, destrói o livro. E acontece agora, gente, que a Wandinha tá sem seus poderes e sem o livro. Então, pela primeira vez, gente, ela precisa resolver os enigmas usando apenas lógica, frieza e intuição. E é aí, gente, que a gente vê o quanto ela é brilhante. Mesmo sem os dons sobrenaturais, durante uma viagem de campo com os colegas da escola, ela começa a juntar mais pedaços do quebra-cabeça. Pistas enterradas sobre nunca mais. Conexões com os corvos, com a árvore da caveira e com o que quer que esteja sendo escondido em Willow Hill. O episódio, gente, é cheio de tensão sutil e um clima de algo está prestes a explodir. E está mesmo. Chegamos ao episódio que fecha a parte 1, e ele não decepciona. É mais sombrio, violento e emocional até agora. Começamos com a chegada de Wester, a avó de Wandinha. Uma mulher poderosa, firme, que guarda segredos do passado. E foi ela, gente, quem revelou que trancou Ofélia em Willow Hill décadas atrás. O clima entre ela e Mortícia é péssimo, mas Wester insiste. Wandinha deve conhecer seu destino, mesmo que seja sombrio. E com a ajuda do tio Chico e da mãozinha, é claro. Wandinha se infiltra no hospital psiquiátrico Willow Hill. E é lá que ela descobre a verdade. Um projeto secreto chamado Louis, que faz experimentos para extrair os poderes de párias e plantá-los em normies. Uma manipulação genética e mágica absolutamente monstruosa. E quem está liderando tudo isso? Judy, filha do cientista Torrod, uma mulher cruel, determinada, que odeia tudo que os excluídos representa. E, gente, o caos toma conta quando o tio Chico libera os pacientes do hospital. E um deles parece ser a Ofélia. Sim, a tia desaparecida da Wandinha. Mas, gente, eu também vi que essa mulher poderia ser a mãe do Tyler. Porque a mãe do Tyler também foi mandada para essa mesma clínica. E ela foi dada como morta. Então, existe uma possibilidade dessa mulher ser a mãe do Tyler. Apesar de existir uma possibilidade maior de ser a tia da Wandinha. Mas tudo fica em aberto. Ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, gente, o zumbi Snot ataca e mata a doutora Felbolt e o Stormnot. Eu acho que é assim que se pronuncia, gente. É muito complicado pronunciar nomes em inglês. Principalmente aqueles que têm uma pronúncia diferente do que tá escrito. Mas eu acho que vou escrever o nome da tela para vocês saberem como tá escrito. Mas isso, gente, acaba revelando uma ligação emocional antiga entre eles. A cereja macabra do bolo é a traição de Tyler. Sob o controle da senhorita Thornhill, ele está supostamente reabilitado. Mas não está. Ele se transforma no Ryder e mata a senhorita Thornhill.
e parte para cima de Wandinha. O episódio termina com ele jogando Wandinha por uma janela. Ela cai, sangra, fica imóvel e fim. E pior, só saberemos o que aconteceu depois em setembro, na parte 2. Então foi isso, gente, que aconteceu na primeira parte da segunda temporada de Wandinha. Eu pessoalmente acho que eu não dei muito spoiler, mas não sei se vocês vão concordar comigo, porque eu realmente acho que eu não dei muito spoiler, porque eu com certeza poderia ter dado muito mais, mas não dei tanto assim. Eu realmente amei cada episódio, gente, foi perfeito! E tenho certeza que muitos de vocês vão concordar comigo sobre isso. E, gente, eu confesso que desde que lançou a primeira parte da segunda temporada, eu vivo assistindo Wandinha. Quando eu termino de assistir, eu começo a assistir tudo de novo. Em parte porque eu gostei muito, em outra parte porque eu não queria deixar nada de fora quando eu fosse gravar esse vídeo. Mas ainda assim, eu acho que eu deixei muita coisa de fora. Mas isso porque eu não quero dar muito spoiler pra vocês. Porque eu sei que tem gente que não gosta de spoiler. Mas ao assistir essa primeira parte, várias teorias formaram na minha cabeça. Mas eu vou dizer algumas delas pra vocês. Primeira teoria, o que exatamente está acontecendo com a Wandinha? Porque como eu disse, gente, ela tá chorando lágrimas negras. E geralmente quando isso acontece em alguma série sobrenatural, quer dizer que o personagem tá usando muito do seu poder. Pelo que eu me lembro, isso acontecia muito em The Origin, a série que é o spin-off de Tema Pardile, quando as bruxas usavam muito da sua magia. Mas, tecnicamente falando, a Wandinha é uma bruxa, porque a antepassada dela, Gucci, era uma bruxa. E isso diz na primeira temporada. E a segunda teoria, gente, é o que aconteceu com a tia da Wandinha, a Ofélia. Porque na série deixa claro que o mesmo que aconteceu com a Wandinha, aconteceu com ela. E foi por isso que ela foi colocada naquela clínica psiquiátrica. Mas na série diz que ela fugiu. Mas eu realmente tenho minhas dúvidas sobre isso, por causa daquela mulher que a Wandinha ajuda a escapar. Porque na minha cabeça ela pode ser ou a tia da Wandinha ou a mãe do Tyler. Então existem essas duas possibilidades. De ser a tia da Wandinha, de ser a mãe do Tyler. Apesar de existir mais a possibilidade de ser a tia da Wandinha e não a mãe do Tyler. Mas ainda assim pode ser uma possibilidade de ser a mãe dele. Nunca se sabe. E essas duas, gente, foi apenas uma das minhas teorias. Existem várias outras na minha cabeça. Mas não vou dizer nesse vídeo porque ele vai ficar muito longo. E, gente, eu realmente queria ter me aprofundado mais nos acontecimentos da série. Mas, como eu disse, muitos de vocês podem não gostar de spoiler. Então, muitos de vocês podem não gostar disso. Por isso que eu não fiz isso. Mas eu realmente queria ter me aprofundado mais, explicando cada acontecimento detalhadamente. Mas é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei de gravar esse vídeo. Mas antes de deixar esse vídeo, eu quero pedir para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal e apertarem no sininho para não perder nenhuma notificação. E não se esqueça de comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Principalmente com aqueles que são muito fãs de Wandinha. E não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais. Os links delas vão estar na descrição do vídeo. Mas é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!